Olá, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Bárbara Garré, professora de escrita, de storytelling, de estudos e mais algumas coisinhas. Gente, eu tô tão feliz que eu tô fazendo um vídeo num formato novo, que eu ficava vendo o pessoal dando aula com mapa mental, essas coisas, aí consegui fazer. Se vai dar certo, eu não sei, mas eu estou gravando. Se você assistir esse vídeo, se você está assistindo esse vídeo agora, é porque deu certo. Então, vamos lá. O título desse vídeo é 3 livros para detonar na escrita, conforme eu coloquei aqui um mapinha mental que eu fiz. Né? Eu gosto de mostrar, eu acho assim que só ficar falando fica uma coisa muito vaga. Eu gosto de mostrar também, né? Que eu estou acostumada com sala de aula. Então, na sala de aula, eu escrevo no quadro, rabisco, mostro para os alunos aquela coisa toda, e aqui, pô, só falando, né? Então, assim, é mais legal. O que acontece? Eu estou lendo um outro livro, que não tem nada a ver com esses livros que eu vou mostrar para você, que se chama, acho que é 1 ano em 12 semanas, alguma coisa assim. Depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. E o que acontece? Amanhã é dia 1º de outubro, ou seja, vão faltar 3 meses para acabar o ano, outubro, novembro, dezembro. Exatamente 12 semanas, 3 meses, 12 semanas. Então esse cara, neste livro, ele fala sobre o ano de 12 semanas. Para quando você faz planos, tipo, às vezes a gente se perde, né? Tipo, 1º de janeiro, você, eu vou fazer planos para o ano inteiro. Aí vai o ano inteiro, 12 meses, não sei quantas semanas, 365 dias, você acaba que vai cansando, o tempo não passa e os seus planos vão por água abaixo. Esse não, ele meio que transforma 3 meses em 1 ano, 12 semanas. Cada semana seria um mês. Mas, por que eu estou te falando isso? Porque esses 3 livros, eu quero estudar esses 3 livros, me aprofundar neles nas próximas 12 semanas. Serão só eles, Bárbara? Não, você sabe que eu não vou cumprir minha promessa. Não serão só eles, eu vou ler muitos outros, né? Mas vamos lá. Esse livro, para que eu espero que esteja conseguindo ver direitinho? Esse livro, estes 3 livros, qual é o meu objetivo? Escrever bem e contar histórias, porque, gente, eu não sou perfeita. Por mais que eu estude, por mais que eu me prepare, eu estou muito aquém do que eu queria estar. Então, eu tenho assim, não é questão de modéstia, não, é questão de realidade. Quanto mais eu aprendo, eu acho que eu menos sei. Já passou por isso? Eu estudo e parece que eu não aprendi nada. Então, eu tomei a seguinte decisão: tudo que eu aprender, tudo que eu estudar, eu venho trazer para você, para a gente aprender juntos e melhorar cada vez mais, né? Então, o objetivo é escrever bem e contar histórias. Vamos lá. 12 semanas lendo e praticando. Para que eu quero? Para melhorar a minha criatividade, para eu ser mais direta, porque sim, eu sou prolixa, eu sei que eu falo muito, eu sei que eu escrevo muito e às vezes eu erro a mão. Então eu tento enxugar o máximo que eu puder e estes livros vão ajudar nisso. E elevar a qualidade, né, da minha escrita e do meu storytelling. Bom, o primeiro livro é este aqui, The Bottom Layers, do Gary Albert. O segundo livro é o Zen Arte da Escrita, do Ray Bradbury. E o terceiro livro é este aqui, 100 Ways to Improve Your Writing, do Gary Provost, que seria traduzido em português, 100 maneiras de melhorar a sua escrita. Né? Uma pausinha aqui para água. Carioca bebe água, né? Porque se você ouviu alguma coisa lá fora, não era tiro, é uma moto. Carioca bebe água, carioca não bebe chimarrão. Então, vamos lá. O The Bottom Layers, esse Gary Albert, é um especialista em marketing, copywriting, e ele foi preso. Eu ainda estou lendo o livro. Eu não entendi muito bem porque ele foi preso. Acho que foi questão de fraude, alguma coisa assim que acusaram ele. Eu vou me inteirar direitinho. Quando eu vier falar apenas desse livro, eu trago a informação correta para vocês, tá?
Mas ele escreveu essas cartas para o filho dele de dentro da prisão. Se eu não me engano, o nome do presídio é Boron. E ele escreveu lá dentro. E cada carta dele é uma aula de escrita persuasiva. Porque nas cartas ele tenta persuadir o filho dele a fazer determinadas coisas, como se alimentar melhor, praticar esportes. Parece que ele morreu cedo, ele morreu com 60 e poucos anos. Segundo o filho dele, ele tinha uma saúde, uma vida meio desregrada, bebia, fumava, aquela coisa toda. E dentro do presídio, parece que o presídio fez muito bem a ele, a prisão fez bem a ele, que ele mantinha uma vida regradinha, ele comia, tem uma carta que ele fala, coma frutas, leia, estude, faça exercícios, aquela coisa toda. Então ele vai persuadindo o filho e, por consequência, né, vai ensinando a gente a como persuadir alguém, né, a ter uma vida melhor. Copywriting também, porque faz parte, né, a persuasão, copywriting tem tudo a ver. E negócios, eu ainda não cheguei nessa parte, tá? Então estou lendo, mas eu já sei que durante as cartas, né, o Gary vai falando sobre isso. Quais os conselhos que ele dá que eu acho que são interessantes? Escreva sem frescura. Deixa eu fechar aqui, para não atrapalhar. Escreva sem frescura. Quais as formas que ele escreve? A escrita dele é extremamente simples, gente. Não tem nada de muita coisa, muito palavreado, termos difíceis, não. Simplicidade. Que são, a gente pode entender como newsletters, né? E eu escrevo newsletters toda semana. Eu vou deixar o link das minhas cartas semanais para você ler, porque muita coisa bem completa, sabe, sobre narrativa, criatividade, storytelling, eu ensino nas minhas cartas semanais. Então, desculpa, ele é simples, a linguagem dele é simples, é direta, ele escreve com clareza. E o engajamento, o que é isso? Quando a gente escreve com simplicidade, quando nós somos diretos, quando a gente escreve com clareza, o engajamento do nosso leitor vai acontecer. Será um engajamento bom. E eu tenho percebido isso nas minhas cartas. Porque, uma semana sim, uma semana não, as pessoas me respondem, as pessoas comentam, elas engajam de fato com as cartas que eu escrevo, tá? Continuando. Nas cartas dele, as cartas dele são praticamente técnicas de vendas, né? Ele vende ideias. E quais são as ideias que ele vende? Como eu disse, eu ainda não terminei de ler o livro, estou lendo. Pretendo ler os livros até dezembro, espero terminar antes disso. Mas são vender ideias. Eu acho que na internet o que a gente mais faz é vender ideias. Qual é a ideia que eu vendo para você? De que é importante ler, de que é importante escrever, de que é importante estudar. Quais as consequências disso? Você fala melhor. Eu acho que eu estou falando bem melhor do que eu falava antes. Você aprende a estudar mais, você fica mais inteligente, né? Então a gente vende ideias. Ele ensina essas técnicas. Mini curso de persuasão. Eu coloquei isso porque realmente as cartas dele, esse livro é um mini curso de persuasão. Você vai aprender a persuadir os outros. O que mais? Storytelling, contar histórias, que está tão na moda agora, né? Para contar histórias. Quando você conta histórias, o seu conteúdo se torna irresistível. Então, nas cartas dele, ele conta historinhas. Tem uma carta que ele está contando que ele sai todas as manhãs. Gente, esse livro ele é em inglês, tá? Não tem dele em português. Então, se você lê em inglês, vai ser bem mais fácil para você aproveitar, né, o conteúdo do livro. Para quem não lê inglês, tem o Google Translator, né? Não é a mesma coisa, mas já ajuda. Então, contar histórias. Quando você conta uma história para alguém,
você deixa o seu conteúdo irresistível, você faz com que o seu conteúdo chame a atenção da pessoa, porque as pessoas vão querer ouvir. Quem não gosta de uma história? Quem não gosta de uma anedota? Uma história feliz, uma história triste, tanto faz. Mas as pessoas gostam de escutar histórias, isso é fato. E no meio de uma aula, no meio do ensinamento, você inserir uma história vai chamar a atenção do leitor ou da pessoa com quem você está conversando. Prática, como é que a gente vai praticar? Uma das dicas que eu dou é para você observar seu texto, né? A dica que eu dou de acordo com a leitura do The Bottom Letters, tá, gente? Coisas que eu aprendi com a leitura do livro. Você vai se perguntar, o seu leitor entende o que está escrito? Se ele não conseguir entender, será que... Leia o seu texto, né? É legal ler em voz alta também. Se está de difícil entendimento, simplifique. Simplifica, muda as palavras, usa sinônimos, palavras mais simples, insira histórias, bota uma historinha ali no meio para facilitar o entendimento. Pô, Jesus era o cara para fazer isso, né? Todos os ensinamentos dele, ele usava o quê? Histórias, as parábolas, para poder dar um ensinamento mais complexo. Ou seja, quando você simplifica e insere histórias, o leitor vai se identificar com o seu texto e vai achar que você escreveu para ele. Quando a gente acha, nossa, a pessoa escreveu para mim, rola uma identificação, rola um sentimento, caramba, que legal. Era tudo que eu queria escutar, era tudo que eu queria ler, né? No caso de um texto, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para o Zen na arte da escrita do Ray Bradbury. Quem não conhece o Ray Bradbury? Foi ele que escreveu Fahrenheit 451, Crônicas Marcianas, Algo Sinistro Vem Por Aí. E mais, nossa, ele era muito prolífico e prolixo. Ele escrevia muito e escrevia às vezes um pouco demais. Os textos dele são bem prolixos mesmo. Vamos lá. Eita, deixa eu fechar aqui pra gente poder ir com calma. Entrega. O que o Ray Bradbury entrega pra gente? Ele não só, neste livro Zen na Arte da Escrita, ele não só entrega técnicas, mas ele nos entrega a escrita com alma. Como assim, Bárbara? Cada capítulo deste livro, ele vai trazer uma técnica de escrita, mas ele traz uma técnica de escrita cheia de frufru. ele floreia muito, ele lia muitos poemas, e isso é uma coisa que ele aconselha pra gente, ler poesia. E os textos do Ray são extremamente poéticos, são belíssimos, são lindíssimos. Então é por isso que eu coloquei essa observação, que além da técnica, ele nos entrega sua alma. Ele mostra como ser um escritor de verdade e que a vida do escritor é cheia de altos e baixos, como a vida de qualquer trabalhador, né? E um dos conselhos que ele dá é: escreva com sentimentos, raiva, alegria e medo, por exemplo. Isso vai parecer o quê? Parece que seu texto é de verdade. Você não é um texto mecânico, não é um texto de chat GPT, é um texto de verdade, está escrito com raiva. Seu momento de raiva, coloca aquilo no papel. Coloca o seu medo ou a sua alegria. E quando a escrita ela é de verdade, é porque ela vem do coração. Continuando, disciplina de monge. O que ele aconselha pra gente? Escrever todos os dias, nem que sejam 10 minutinhos apenas, mas todos os dias escrever alguma coisa. Manter a constância, né? Escrever todos os dias, você mantém a constância. A constância vai levar à maestria, tá? Como dizem, né? A constância leva à excelência, leva à perfeição. Perfeição, ninguém é perfeito, mas a maestria, a excelência, a uma melhora absurda, ela vai levar com certeza. Use cicatrizes. O que ele quer dizer com isso?
as coisas que aconteceram com você, a dor, o amor, lembranças bobinhas mesmo. Essas são as melhores histórias que vêm das suas experiências. E o que essas histórias que vêm das suas experiências, das nossas experiências fazem? Elas criam conexão com o leitor. Por quê? Todo mundo já passou um momento de dor. Todo mundo já teve um amor, ou tem. Lembranças bobas, coisinhas bobas que aconteceram na vida. Por exemplo, a minha avó, teve até um vídeo que eu conto isso. A minha avó pegava bonecas largadas na rua e dava banho, botava roupinha. Uma lembrança gostosa, uma lembrança teoricamente boba. Mas é uma experiência pela qual eu passei e queria conexão com o leitor, porque ele pode ter uma avózinha que também catava bonequinha na rua ou fazia qualquer outra coisa. Essas são as melhores histórias. O último livro é o 100 Ways to Improve Your Writing, do Gary Provost, 100 maneiras de melhorar a sua escrita. O que ele traz pra gente? Eita, muita coisa, muita calma nessa hora, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Ser direto. E o que esse ser direto tem a ver? Quando você é direto no seu texto, o texto tem mais fluidez. O Zen na arte da escrita, embora ele seja um texto belíssimo, ele não é fluido. É um texto difícil porque o Ray Bradbury, ele escreve difícil. E ele escreve, como eu disse, ele é prolixo, escreve difícil e o texto dele é muito poético. Já o Gary Provost, ele diz para você ser direto. E isso traz fluidez para a sua escrita, para o seu texto. Escrever bem, sem enrolação. Quem escreve sem enrolação, escreve bem. Não precisa você ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, como às vezes eu faço, eu sei, me desculpem. Mas quem escreve bem, escreve sem enrolação. Vai direto ao ponto. Mude o ritmo. Tem um texto desse Gary Provost que é famosíssimo. Eu vou ver se eu encontro esse texto que ele fala sobre o ritmo. E é um texto curtinho e ele vai variando frases longas com frases curtas e aquilo vai dando... É música. Música, esse texto é música para os nossos ouvidos. O que acontece aqui? Envolva o leitor. Quando você muda o ritmo, você envolve o leitor. O texto com frases, ou todas as frases longas, ou todas as frases curtas, ele é monótono. Tá? A monotonia, o que ela faz? Ela mata o texto. Então, a variação do tamanho das frases não vai deixar que isso aconteça. Ela cria música para os nossos ouvidos. Edição, gente. Edição é extremamente importante. Eu, como revisora de textos, posso dizer para você, revisão, nossa, tem que revisar, tem que editar seu texto. Quando você vai fazer a revisão, você vai fazer o seguinte, corte tudo, porque menos é mais. Ele diz que a edição transforma o texto. Corta as palavras, tem umas palavrinhas assim que eu sempre corto. Muito, todas aquelas que vêm com mente, simplesmente, exatamente, completamente, eu saio cortando isso. Esses mentes aí, advérbios demais. Então, sai cortando, porque o texto fica mais enxuto e mais fluido. Escrever como fala. Quando você escreve como você fala, o som, né, o texto sai mais natural. Parece que você está fazendo o quê? Conversando com o leitor. Converse com o leitor como se você estivesse conversando com um amigo que está do teu lado. O leitor vai sentir isso, que ele está do seu lado, sentadinho, conversando com você. E, por fim, revise. Leia em voz alta. Porque quando você lê em voz alta, você vai perceber onde a sua leitura trava e onde ela flui. Quando ela trava, quando as palavras começam a ficar truncadas, é hora de você fazer o quê? De você editar, mexer naquilo ali, substituir as palavras. Então, o texto,
ele, depois que ele é revisado e editado, ele tem que ser leve e dinâmico. Um texto leve e dinâmico vai fazer com que o leitor tenha prazer em ler e que ele queira ler você muitas vezes mais. E não é só, gente, eu não estou falando só de romance, não. Do seu texto, dos textos que você coloca nas suas redes sociais, das legendas das suas fotos, dos seus posts no Instagram, das newsletters que você escreve, crônicas também. Tá legal, gente? Eu espero que você tenha gostado bastante do vídeo. Eu amei fazer o vídeo nesse novo formato. Acho que eu vou fazer os outros assim, porque eu gosto de mostrar o que eu tô falando para você, que fica até mais legal, né? Você consegue ler, vai vendo aos pouquinhos, vai aprendendo cada vez mais. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o meu Instagram, o link para as minhas cartas semanais. Espero que você tenha curtido, deixa aquele joinha para fortalecer. Um beijo, até o próximo vídeo.